Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula com Programando Ideias, curso de programação em Python. Nossa aula de hoje terá por tema Loop for. Já criei aqui nosso arquivo Python File, escrevi nosso título, então vamos lá. O que é um loop? Loop é algo que se repete diversas vezes continuamente, não é mesmo? Você já deve ter visto algum filme ou até mesmo algum jogo que o personagem principal entra lá e fica num loop temporal, por exemplo, e por exemplo, aquele dia lá se repete várias vezes, mesmo ele morrendo, etc. Já deve ter visto algo do tipo. Basicamente, isso aí é um loop. Em programação, nós utilizamos eles para repetir diversas vezes uma mesma tarefa. E praticamente, todas as vezes que utilizamos essa ferramenta, o código ele fica menor, mais enxuto e acessível. Então, vamos anotar. Loop é algo que se repete diversas vezes. Em programação, utilizamos eles para repetir uma tarefa várias vezes. Existem duas ferramentas que são utilizadas em loop em programação. Aqui em Python, nós temos o for e o while. Né? O while nós iremos estudar na próxima aula. Nessa aula aqui focaremos no loop for, que na tradução livre, né, significa para. Né? Então vamos lá. Aqui o for significa para. É uma das ferramentas que realizam esse loop. E como declarar o for em Python? Para quem já teve contato com algumas outras linguagens, como C e Java, vai perceber uma certa diferença aqui em relação ao Python. Basicamente, a estrutura é for item in sequência. Dois pontos, 2, 3, 4, lembra da indentação, e aqui você escreve o processo todo. Eu vou deixar isso aqui comentado. Pronto. Ou seja, traduzindo livremente, nós temos o quê? Para cada item dentro de uma sequência, faça 1, 2, 3, 4, processo. Ou seja, aqui, ó, para cada item dentro de uma sequência, faça o processo várias vezes. Ou seja, para cada item que vai ter dentro da sequência, ele vai fazer essa codificação que você determinou aqui dentro. Uma coisa que vale ressaltar, gente, é que a sequência ela deve ser iterável. Esse daí é uma palavra nova, né, em programação. Provavelmente vocês não tenham escutado sobre ela. Então vamos abordar a definição dela. A sequência deve ser iterável. Mas o que é isso? Iterável, de maneira informal, resumida, são um conjunto de dados que podem ser desmembrados. Ou seja, você tem um dado completo e esse dado é possível que ele seja desmembrado em partes menores. Tem dados que não tem como fazer isso e outros têm. Alguns exemplos de dados iteráveis. Iteráveis. O primeiro, nós temos as strings, nós já estudamos, pois elas podem ser desmembradas por cada caractere. Por exemplo, se eu tenho a string filmes, ela pode ser muito bem desmembrada em F,
I, L e assim por diante. Só lembrando que nós temos como utilizar índices, não é mesmo? Dentro de uma string. Isso daí já é um sinal de que ela pode ser desmembrada. Só relembrando então, podemos pegar caracteres pelos índices da string. Por exemplo, se você tem o nome de Samantha, uma variável que armazena o nome Samantha, e você imprime o nome na sexta posição, lembrando que começa do zero. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que imprimir o H. Então, ela irá imprimir o H. Vamos simular isso aqui no console. Lembrando que quando você cria um arquivo novo, um módulo novo em Python, para você executar ele pela primeira vez, não é para clicar aqui não. É para clicar aqui no botão direito, em cima da interface, e aqui, ó, Run, Loop For. Assim que você rodar o programa pela primeira vez, aí ele vai gravar aqui, aí sim você pode utilizar o botão de executar aqui em cima. E olha aqui, ó, imprimiu o caractere H. Beleza? Então isso daqui já é um sinal já que esse dado aqui inteiro aqui pode ser desmembrado. Uma curiosidade aqui para vocês. Vocês estão fazendo o curso mais completo de Python, gente. Então vamos lá. Curiosidade. Samantha. Samantha. Lembra que a gente tinha falado que Samantha aqui era o caractere 0, o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é mesmo? Porém, em Python, nós também podemos fazer o contrário. Ou seja, nós podemos chegar aqui no final e o A ele ser representado por -1. Aqui seria -2. Vou colocar aqui alinhado, isso. Aqui seria -3. Olhar melhor. Aí. Aqui, ó, nós temos que que aqui a posição, o último caractere aqui da palavra seria o -1, o penúltimo -2, e aqui o T -3, e assim por diante. Vou botar uns 3 pontos aqui. Beleza. Pronto. Então, galera, a gente pode também pegar os índices a partir dos números negativos. Por exemplo, imagina só que você tem uma string gigante, imensa, que você não sabe o tamanho dela e você quer pegar apenas o último caractere. Você não precisa saber o tamanho dela em Python, é só você escrever aqui, ó, dentro do índice, -1. E aqui no caso ele vai imprimir a letra A. Ó, viu? Se escrever -2, vai imprimir a letra H. Beleza? Então isso aqui já é uma vantagem do Python. Assim como tem como a gente utilizar esses valores de índice negativo para você pegar uma parte da palavra. Por exemplo, se eu escrever aqui de 2 a -2, se eu pegar aqui de 2 a -2, ele vai reconhecer aqui do M, né, que é o 2, até qual? Para quem pensou o -3 aqui, tá certo. Por quê? Porque lembra que esse último índice aqui, ele não entra no, na palavra. Lembra? É ele -1. Né? -2, -1 dá -3. Então vai até o T. Vamos conferir? Aqui, ó. Perfeito, viu? Só que tem um OBS aqui, né? Observação. Não é possível imprimir nome, por exemplo, de -2 a 1. Ou seja, quando esse primeiro número aqui ele esteja casas à frente do índice final. Por exemplo, que o -2 ele está representado aqui no H e o 1 ele está aqui no A. Então, como é que ele vai ler ao contrário aqui, de H até A? Não, o Python não reconhece isso daqui. Ou seja, o Python não fará a leitura
quando o primeiro valor estiver casas à frente do último valor. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, fazer um teste, né? Vou botar esse menos 2 aqui, 1 até 1 aqui. Menos 2 até 1. Vou mandar isso aqui como exemplo. Vamos rodar. Opa, perdão, ele acabou imprimindo aqui em cima. Vamos rodar. Não imprimiu nada. Ou seja, ele não reconheceu isso daqui. Por quê? O menos 2 ele está aqui nessa posição aqui e o 1 está aqui. Ele não leu o contrário. Entende? No caso, então, a primeira posição sempre tem que estar mais à esquerda da string e a última mais à direita. Esse daqui é a observação. Vou deixar aqui anotado e botar aqui. Não irá imprimir. Beleza, galera? Isso aqui é mais uma curiosidade mesmo complementar. Voltaremos ao assunto da aula, então. Estávamos falando sobre os tipos, quais são os exemplos de dados interáveis, né? Que são dados que podem ser desmembrados. Vimos as strings e agora vamos partir para o próximo. Próximo, temos as listas, que não estudamos ainda, mas iremos estudar mais futuramente. Porém, aqui vale ressaltar elas. Aliás, vou colocar junto aqui logo. Listas, tuplas, dicionários e sets. Ou conjuntos, né? Na tradução. Conjuntos. Por exemplo, listas, elas são um conjunto de dados. Ou seja, são dados enfileirados. Por exemplo, como que eu declaro listas? Como declarar listas? Vou passar aqui por cima, tá, galera? Mas teremos uma aula específica para isso. Como declarar listas? Basicamente, você dá o nome que você quer, igual, abre colchetes, e você escreve todos os dados aqui enfileirados, separados por vírgula. Ou seja, você quer escrever um número inteiro, 1. Você quer escrever um número float, 2. Você quer escrever um número booleano, true. Se você quer escrever uma string, sim. Então, a lista ela comporta vários dados, entendeu? E eles são enfileirados, separados por vírgula dentro de colchetes. Percebe-se que isso aqui é a mesma coisa que declarar uma variável. Você coloca o nome e o dado. Só que o dado aqui são vários dados juntos, vários dados enfileirados. Entende? Então, para você declarar uma lista, basta fazer isso daqui. Isso aqui é mais um exemplo. Mas logo, você pode desmembrar essa lista em vários caracteres. Ou seja, o nome ele pode ser desmembrado em 1, 2,5, true, sim. Entendeu? Cada índice desse daqui, ele pode ser desmembrado como se fosse uma string, né? É como se isso aqui fosse string completa e eu posso pegar cada um que está dentro dessa string, ou seja, isso aqui é lista. Eu posso pegar cada índice dentro dessa lista. Ponto. É isso. O próximo exemplo seria a função range. Nós teremos uma aula de funções, mas é importante entender o funcionamento dessa daqui, principalmente aqui em for. O que ela faz? Ela é uma função que cria um intervalo de números escolhidos pelo usuário. Ponto. Basicamente isso aqui. Função que cria um intervalo de números escolhido pelo usuário. Por exemplo, eu quero um intervalo de 1 a 10. Então, é só você usar a função range e você vai poder criar sequencialmente os valores de 1 até 10. Para utilizá-lo, como declarar? Basicamente, você escreve range, abre dois parênteses, e você escreve inicialmente o número que você deseja que comece a sequência, vírgula, número que você
deseja que finalize mais um. Lembra daquela sacada, por exemplo, dos índices aqui, né? Que quando eu pegava aqui o índice, esse último valor aqui não entrava quando eu pegava aqui o slice, né? Aqui também é a mesma coisa, ou seja, se eu quero uma sequência de 1 a 9, dentro dos parênteses aqui, eu tenho que escrever de 1 até 10, ou seja, eu tenho que escrever 1,10. Por quê? Porque o 10 não vai entrar, vai até o 9. Vamos para um exemplo para isso aqui tudo ficar mais claro. Se eu tenho aqui número é igual a range de, sei lá, 2 até 10. Isso daqui cria um intervalo de 2 a 9. Beleza? É assim que utilizo o range. Uma curiosidade aqui, galera, é que se você pedir para imprimir número, ele vai imprimir só range de 2 a 10. Ele não vai imprimir 2, 3, 4, 5, 6, não vai imprimir. Porque isso daqui é como se estivesse preparando para você utilizar esse range aqui depois. Você vai ver melhor a aplicação quando a gente começar a simular com for. Vamos então para algumas aplicações de fato. Ao entender, né, quais são os tipos de dado interável, alguns exemplos aqui, né, vamos para algumas aplicações. Inicialmente aqui, aplicação com string. Você tem aqui seriado. É igual a todo mundo odeia o Chris. Quem nunca viu, né? Bom demais. For, letra, in, seriado, faça. Opa, 1, 2, 3, 4. Print, letra. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Para cada letra dentro de seriado, faça. Aí o que ele vai fazer? Vai imprimir cada letra que vai ter aqui dentro. Vamos conferir? Aqui, ó. Todo espaço, né? Porque o espaço também conta. Mundo odeia o Chris. Viu? Então, basicamente isso aqui, galera. Para cada letra dentro dessa string aqui, imprime cada letra dessas aqui. Ou seja, ele está pegando uma por uma. Ou seja, por isso mesmo que o dado tem que ser iterável. Ou seja, ele tem que ser desmembrado em partes menores. Agora, uma dica especial. Você percebe que aqui ele imprimiu um em cada linha, não é mesmo? Isso aqui, por padrão, do for, é normal. Por quê? Porque dentro do print, por padrão, ele tem esse end aqui, ó. O end, ele é igual a barra n. O que é barra n em programação? Barra n é pular linha, ou seja, basicamente ele está imprimindo uma letra, pulando uma linha, imprimindo uma letra, pulando uma linha, e assim por diante. O que a gente pode fazer para fazer isso daqui imprimir na mesma linha? Alterar esse valorzinho aqui dentro, não é mesmo? Ah, isso aqui, o que eu fiz aqui, foi basicamente eu cliquei em Ctrl, tá? Segurei Ctrl e cliquei com o botão esquerdo do mouse. Assim você entra na função que você deseja olhar. Aí você tem como estudar cada parâmetro dentro aqui. Vocês vão entender melhor quando a gente chegar em função. Mas foi isso que eu fiz. Então, o que eu falei então? A gente tem que alterar o end, né? Ou seja, se eu colocar aqui end igual a aspas simples, ou seja, antes ele estava como? Ele estava barra n aqui, né? Tanto é que se eu imprimir aqui, ó, vai continuar barra n. Mas eu coloquei aqui, coloquei nada aqui dentro, coloquei nada, ou seja, não vai separar nada cada um. Aqui, ó, a mágica. Separou tudo na mesma linha, imprimiu tudo na mesma linha. Por quê? Porque aqui não tem nenhum separador. Se eu colocar uma barra aqui, vai imprimir barra em tudo. Ou seja, para cada print desse daqui, ele vai separar por uma barra. Entendeu? Então basta você escrever end igual a aspas simples e o que você quiser dentro. Isso aqui é uma dica especial. Vamos então passar isso daqui para a aplicação, né? Vou escrever aqui por padrão
o print imprime um por linha. Usando o end igual a isso daqui, né? Aspas simples vazia, imprimimos na mesma linha. Beleza. Próxima aplicação. Aplicação com lista. Bem simplesinha mesmo, galera, só para vocês verem. Se eu tenho aqui números é igual, deixa eu ver, pode ser 1, 2, oi, true, e assim por diante. Só para deixar claro que a lista ela aceita vários tipos de variáveis, beleza? Se eu fazer a mesma coisa aqui, para cada elemento dentro de números, faça print elemento. Ou seja, para cada elemento dentro de números, ou seja, 1, 2, oi, true, faça print elemento, ou seja, imprime cada elemento. Então vamos lá, deixa eu alterar aqui, para cada elemento dentro de números, faça isso daqui. Vamos lá, aqui ó, 1, 2, oi, true, ou seja, a lista também foi desmembrada em partes menores. Para cada elemento dentro de números, faça imprime cada elemento, beleza? Então esse aqui foi o exemplo com listas, bem basiquinho mesmo, porque lá quando a gente chegar em lista, aí sim que a gente vai se aprofundar bastante nelas, que é muito utilizada. E por fim agora, uma aplicação, né, com range, a função range. Vamos criar aqui uma variável, intervalo de números é igual ao range de 3 e 11, por exemplo, ou seja, eu vou imprimir valores de 3 a 10. E aí eu vou fazer o for. Por exemplo, para cada número dentro de intervalo de números, faça imprime número. Olha o que vai acontecer. Ó, 3, 4, 5, até assim por diante, até 10. Ou seja, 3 a 10. Viu? Ele pegou esse dado aqui, dentro do range, e imprimiu cada um dos números. Então você percebe que aqui deu certo imprimir, né? Antes, quando a gente tentava imprimir direto o intervalo de 1, ele imprime só range de 3 a 11. Porém, quando você abre ele em um for, você desmembra ele, você pega cada elemento. Essa daí é a função do range. Uma coisa que vale ressaltar aqui, galera, é que esse nomezinho aqui, eu estou chamando de item, letra, ele pode ser qualquer nome. Não sei se vocês perceberam, pode ser qualquer nome que você quiser. Por exemplo, pode ser Shrek. Se Shrek aqui, se eu colocar Shrek aqui também e rodar, vai dar a mesma coisa, ó, rodou. Então você pode chamar do que você quiser aqui. Porém, para ficar mais claro, né, o entendimento seu do programa, é importante que você nomeie de maneira que seja autodidata mesmo, que você se auto-entenda quando você for ler o seu programa. Então vamos anotar então esse exemplo. E vamos fazer um complemento. Vou apagar isso daqui. O range ele pode ser utilizado por diversas formas. A gente apresentou até agora a mais usual, a que é mais utilizada. Porém, existem outras. Por exemplo, se eu escrevo range de 2 a 10, como a gente já aprendeu, cria uma sequência
de 2 a 9. Né? Esse aqui é o que a gente já viu. Porém, há uma outra também. Se eu escrever range de 10, ele vai criar uma sequência de 0 a 9. Por quê? Porque o default dele, ou seja, o padrão, é o 0. É como se tivesse 0 e 10 aqui sempre. Porém, você escreve só 10. Ok? Dá pra gente fazer um teste, né? Eu vou pegar de novo esse intervalo aqui só pra gente ir apresentando para vocês. Se eu colocar aqui só range de 10. Vou apagar isso aqui para não confundir, né? Se eu colocar aqui range de 10, ó, de 0 a 9. Beleza? Então, o default aqui é 10. Se eu colocasse o 0 aqui, não ia fazer diferença nenhuma, tá? Viu? A terceira situação que temos aqui, por exemplo, pode ser, por exemplo, range de menos 4 até 5. Ou seja, ele cria também sequências negativas, com números negativos. Cria uma sequência de menos 4 a 4, né? Então, se eu escrever aqui, ó, menos 4 a 4. Pedir para imprimir os Shreks nossos, né? Aqui. Eu escrevi 4 aqui, perdão. Aqui é 5. Aqui, ó, menos 4 a 4. Beleza? Outra também aplicação seria utilizar range de, por exemplo, 3 até 19,3. Ixi, e agora, Urso? Deu ruim. O que esse 3 faz? No final, né? Basicamente, gente, ele cria uma sequência de 3 a 18 de 3 em 3 números. Ou seja, cria uma sequência de 3 a 18 ao passo 3. O que é o passo 3? É você fazer de 3 em 3. Ou seja, vai começar no 3, então o próximo é 6, 9, 12, 15, 18 e parou aí, né? Porque vai até o 18. Vamos colocar aqui para simular? 3,19,3, ou seja, vai imprimir de 3 a 18 o passo 3. Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Viu? Muito bacana esse daqui. E por fim, mais uma aplicação é que o passo também pode ser negativo. Ou seja, se eu pegar aqui de 18 a 3, né, ao passo menos 3, ele vai fazer o que aqui? Pensa aí. Cria uma sequência de 18 a 3 ao passo 3. 3 negativo, ou seja, ao contrário. Ou seja, ele vai começar no 18 e vai até o 3. Ou seja, vai ficar 18, 15, 12, 9, 6, 3 e assim por diante. Vamos alterar aqui, né? Esqueci de alterar e acabei rodando o programa. Aqui, ó, 18, 15, 12, 9, 6, viu? Então o passo também pode ser negativo. Essas aqui são as aplicações do range, galera. Ou seja, sempre quando você for querer criar, né, um for com numérico assim, você pode utilizar ele. Muito interessante, né? Esse negócio do range aqui é uma aplicação muito, muito forte. Eu sei que vocês podem acabar estranhando a gente estar adicionando algumas funções antes da aula de funções em si, né? Mas é porque elas se encaixam muito bem nessas aulas. E elas são muito utilizadas nesse tipo. Então, tem que adicionar. E funções já é algo um pouco mais intermediário já na linguagem de programação em Python. Mas não se preocupe, qualquer coisa, pode mandar dúvida na plataforma. Vamos continuar então. Mais umas aplicações aqui. É possível utilizar condicionais dentro do loop. Nós tivemos condicionais na última sessão, não é mesmo? E agora vamos fazer um exemplo aqui até comum de se fazer, que seria achando números pares dentro de uma sequência. Vamos então criar aqui num, uma variável num que armazena um range de 2 a 20. Ou seja, de 2 a 19 é a geração de números, né? Para a gente descobrir se o número é par, como é que faz? Lá em operações matemáticas, estudamos uma coisa que se chama módulo,
não é mesmo? Que é é o símbolozinho de porcentagem, né? Que ele pega o resto da divisão de dois números, entre dois números. Por exemplo, aqui, vamos criar aqui o for num in, for número em num faça. Se o resto da divisão de número por 2 for igual a zero, o que quer dizer? Quer dizer que ele é um número par, não é mesmo? Por quê? Se eu pego o número 4, divido por 2, 4 dividido por 2 dá 2, com o resto zero. Ou seja, se o resto da divisão de número por 2 for igual a zero, o que eu faço aqui? Eu imprimo, por exemplo aqui, achei um número par. Eu coloco aqui número, dois pontos. Essa linha aqui, vou até comentar, se o resto da divisão de número por 2 for zero, faça. Então, galera, resumindo aqui o que eu fiz? Eu tenho um número que tem um range de 2 a 19, e para cada número dentro de número, eu testo se esse número, o resto da divisão dele por 2 for igual a zero, ele é um número par. Se não, ele vai só repetir e vai partir para o próximo número. Vamos rodar o programa então para ver? Ó, achei o número par, número 2, achei o número par, número 4, achei o número par, número 6, assim por diante até o 18, né? Porque vai até o 19. Assim como, galera, aqui eu não preciso de armazenar isso aqui numa variável. Não preciso, eu poderia apenas simplesmente pegar esse range e colocar aqui. E daria a mesma coisa, ó. Não precisaria dessa variável não. Beleza? Então, aqui nós já estamos utilizando uma condicional dentro de um for. Mostrando o exemplo. Vamos então passar ele para cá. Agora vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo, um exemplo mais completo também e um pouco mais desafiador. Exemplo mais complexo. É possível ter fors, né, mais de um, consecutivos. Vamos lá para esse exemplo então. Eu tenho uma fruta que se chama abacate. Eu tenho um valor que vai do range de 1 a 4, ou seja, valores de 1 a 3. Eu faço um for aqui. Eu vou pedir para vocês interpretarem o que está acontecendo aqui, beleza? Para cada letra em abacate, se a letra é igual a A, faça for num in valor, faça print, opa, achei a letra A. O que vai acontecer aqui, galera? Pensa aí, lê um pouco o código e pensa aí um pouquinho. 5 segundos. Vai acontecer aqui o seguinte. Aqui, inicialmente, eu estou testando para cada letra dentro de fruta, ou seja, para cada letra A, B, A, C, A, T, E, eu testo. Se a letra for igual a A, eu entro nesse segundo for aqui, né? Lembrando que a indentação, né? Esse cara aqui está dentro desse, esse daqui está dentro dos dois aqui, esse aqui está dentro de todos, e assim por diante. Então, se a letra for igual a A, eu faço para cada número em valor, ou seja, 1, 2, 3, eu imprimo, eu achei a letra A. Ou seja, o que vai acontecer? Como o abacate tem 3 letras As, A, A aqui na terceira posição e aqui na quinta, né? Eu vou entrar aqui dentro desse loop aqui e vou imprimir 3 vezes achei a letra A para cada um dessas letras As aqui. Conseguiu acompanhar? Quer ver?
Ó, eu tenho que imprimir, então, um total 9 vezes abacate. Quer dizer, achei a letra A. Ó, achei a letra A, achei a letra A, achei a letra A, achei a letra A. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, sempre que eu achei uma letra A, eu entro aqui nesse segundo loop aqui e eu imprimo 3 vezes, achei a letra A, porque o range vai de 1 a 3, né? Para cada letra A. É isso. Um exemplo bem um pouquinho mais complexo, né? Vamos dizer. Mas isso aqui é para você perceber que você pode usar condicionais, loops dentro de loops e assim por diante. O que você precisar. Essa ferramenta é muito poderosa. Bom, pessoal, então vocês percebem que esse loop for, ele trabalha como? Até a sequência terminar, ele não vai parar, ele vai continuar repetindo. Ou seja, o número de iterações dele, ele vai depender do tamanho da sua sequência. Se eu tenho uma string com 5 caracteres, ele vai fazer 5 loops, e assim por diante. Então, mas e se eu quisesse que esse loop parasse no meio do caminho? Se eu quisesse, é possível? Sim, é possível. Para sair antes que todo o loop seja executado, podemos utilizar a palavra break, que significa pausa. Acho que nada mais do que uma aplicação seria melhor para explicar aqui. Imagine que você tem uma string que ela é o alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e assim por diante. Vou botar só até aqui. Daí eu crio um loop for que para cada letra dentro de string eu faço se letra for igual a G, faça break. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Para cada letra dentro de string ele vai fazer, ou seja, letra A. Se a letra for igual a G, break, ou seja, pausa. Ou seja, vai automaticamente sair do loop imediatamente. Porém, se não for, ele vai continuar. Então vai para o B, vai para o C, vai para o D, até chegar ao G. Quando chegar no G, ele vai sair. Para provar isso daqui, vamos imprimindo cada uma. Print letra. Vamos imprimir ela separado só por o barra. Usar o int, né, que nós aprendemos um pouco mais cedo. Vamos rodar então. Ó, A, B, C, D, E, F, G. Chegou no G, quebrou. Break. Por quê? Porque ele chegou no G aqui e viu que letra é igual a G. Aí, se letra é igual a G, pausa. Então ele saiu do loop, ele não foi para o próximo. Entendeu? Então, basicamente, o break ele faz isso. Ele quebra o seu loop no meio a partir de uma condição que você vai determinar. Então, é uma ferramenta poderosíssima também. Vamos colocar como exemplo também. E assim como, galera, temos o break para pausar o loop quando nós quisermos, nós também temos uma função que ela é usada para continuar o loop, ou seja, para apenas passar ele adiante. E ela se chama continue, ou seja, para continuar. Melhor, vou usar prosseguir. Vocês vão entender. O loop, utilizamos a palavra continue, que em sua tradução significa prosseguir. Opa, escrevi tudo errado aqui. Ah, beleza. Significa prosseguir. Por isso mesmo que eu não usei continue aqui, porque continue não quer dizer continuar, e sim prosseguir em inglês. Só isso mesmo. Por exemplo, vamos aqui. Vamos trocar só o break continue. Ou seja, ele vai continuar testando. Ele vai separando as letras por barra, vai fazer a mesma coisa. Se ele chegar aqui, se letra é igual a G, ele vai apenas continuar o loop. Ele não vai quebrar ele no meio. Quer ver? Aqui, ó. A, B, C, D até o L, né, que é a nossa última string. Imprimir o barra no final também, porque ele é o barra, como o próprio nome sugere aqui, né?
ele é o end, né? Ou seja, é o final do print. Então, acabou imprimindo barra aqui a mais. Mas você viu que o continue, ele continuou, realmente prosseguiu com o loop. Então, isso aqui basicamente é mais uma ferramenta que podemos utilizar. Ah, professor, mas para que serve esse continue? Porque esse loop ele vai continuar de qualquer jeito mesmo e tal. Porém, tem casos que você pode precisar desse continue, porque pode ter uma condicional, uma condição ou algum tipo de lógica que você precise continuar o loop no meio da lógica. Ou seja, se eu, por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu, por exemplo, aqui pegasse e colocasse esse if aqui em cima e rodasse, olha o que ele ia fazer. Cadê o G aqui? Não tem. Não tem o G aqui. A, B, C, D, E, F, H. Ou seja, assim que ele viu que a letra é igual a G, ele usou o continue, ou seja, ele partiu já para o próximo loop. Então ele ignorou esse print. Então, muitas vezes, nós também precisamos de apenas continuar o loop no meio do loop. Para isso que é utilizado o continue. Entenderam agora? Então, essas duas ferramentas aqui, elas são muito fortes também em loops, principalmente. Bom, galera, e com isso, agora, por fim, nosso último assunto. Nossa aula de hoje foi bem longa, mas vamos finalizar ela com chave de ouro agora, com o método enumerate. Método enumerate. Vamos lá. O que ele faz? Ele também é uma função, tá? Ele também é uma funçãozinha. Como o próprio nome sugere, ele adiciona um contador para cada elemento que foi desmembrado dentro da sequência. Ou seja, ele enumera cada um dos elementos dentro de uma sequência. Então vamos lá. Basicamente, adiciona um contador para cada elemento que foi desmembrado na sequência. Por exemplo, eita, acabei acionando uma função aqui. Por exemplo, você tem um herói, é o Batman. E se eu crio um for aqui, valor em enumerate de herói, faça print valor. Vamos ver o que vai acontecer isso aqui? Vamos ver o que vai acontecer. Se eu pegar e rodar esse programa aqui, olha o que acontece. Ele colocou o 0 para o B, o 1 por A, o 2 por T e assim por diante, até o N, que é o quinto elemento. Então, basicamente, ele enumerou cada uma das letras dentro da string Batman, ou seja, cada um dos caracteres. Basicamente, é isso daqui que o enumerate faz. Ele cria essa relação de índice e dado. Daria para fazer a mesma coisa aqui. Por exemplo, se eu colocasse aqui for contador e letra in enumerate de herói, o que vai acontecer aqui? Se eu quiser imprimir aqui contador letra e imprimir letra aqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Olha aqui, ó. Esse aqui está fazendo o primeiro loop, né? Então, constante aqui. Ó, a zero letra, né? Aqui não ficou muito legal a escrita, mas é como se fosse a primeira letra, né? É a letra B. A segunda é a letra A, né? E assim por diante. Né? Vamos colocar aqui só um mais um aqui, só para ficar mais entendível. A primeira letra é o B. A segunda letra é o A. A terceira letra é o T. E assim por diante. Até que a sexta letra é o N. É porque ele começa sempre a contar por zero, né? Como se fosse um índice mesmo, né? 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então,
o enumerate, para você utilizar ele, é igual fazer o que eu fiz aqui. Você escreve enumerate e coloca a variável por dentro. Então, para declarar, faça enumerate, abre parênteses e escreve variável. A variável que você quer. No caso aqui, minha variável foi herói, que é o Batman. Então, basicamente isso aqui, ele enumera cada um dos seus valores por dentro de uma string também, de um range também, tá, galera? Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, for, botar aqui contador, valor, em... Não, melhor, vou fazer um exemplo mais simples ainda. For valor em enumerate de range de 3 a 7. Faça print valor. Se eu fizer isso daqui, ó, aqui, ó, ele adicionou 0 para 3, 1 para 4, 2 para 5, 3 para 6. Ou seja, ele também serve para o range, serve para string, serve para lista, beleza? Serve também. Então, daria para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o herói. Daria para eu desmembrar também ela. Igual é o que eu ia fazer primeiramente, né? Mas eu resolvi fazer primeiro esse daqui para seguir a mesma sequência lá de cima. Por exemplo, se eu colocar aqui um contador e letra enumerate de range de 3 a 7, que seria a mesma coisa, né? Ou seja, aqui seria o primeiro número, né? O primeiro número é... Aí você armazena aqui, ou seja, aqui, ó, o primeiro número é o 3, o segundo número é o 4, o terceiro número é o quinto, o quarto número é o 6, e assim por diante. Então, ele basicamente enumera os seus dados desmembrados. Por que isso daqui é interessante? Porque quando você tiver também uma lista imensa e você quiser enumerar cada valor para você se nortear melhor, basta você usar o enumerate. Ele vai automaticamente te fornecer os índices de cada uma das letras. Igual a gente fez lá. Se a gente quisesse, por exemplo, imprimir só o BAT, se quisesse imprimir o BAT, por exemplo, seria pegar, né, print herói de 0 até 0, 1, 2, então seria até o 3. Se eu quisesse imprimir... perdão, aqui é 2 pontos. Isso. Ó, bate, viu? Se eu quisesse imprimir isso daqui de 0 a 3, consigo imprimir. Porém, e se fosse uma string gigante, eu quisesse pegar os elementos do meio, por exemplo, eu poderia muito bem usar o enumerate, enumerar o Batman, ou seja, os índices de cada um, e pegar apenas os valores centrais de acordo com o índice. E também poderia descobrir qual que é a letra respectiva de algum índice. Se eu quisesse, né? Por exemplo, eu quero saber qual que é a letra que fica com a posição 2 do índice, por exemplo. Aqui nesse caso aqui é o T, mas se eu quisesse era só usar o enumerate. Então é isso, galera. Esses daqui são os exemplos de enumerate. Vou até adicionar aqui, ó, no nosso exemplo, ao usar o enumerate, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma relação entre índice e letra. Criar o 2 seria o T, e assim por diante. Bom, pessoal, e assim nós finalizamos nossa aula de hoje. Foi uma aula bem longa também, Loop4, bastante aplicações. Qualquer dúvida, mande na plataforma, tá bom? Queremos responder o mais rápido possível. Façam mais testes, façam exercícios propostos para fixar. E qualquer dúvida, é só mandar aí. Até a próxima aula, galera. Forte abraço!